E eu gosto sempre de lembrar daquele experimento de Stanford, que foi a prisão, experimento de prisão de Stanford. Para quem não sabe, tem até filmes sobre esse experimento, porque ele foi depois replicado na Holanda e deu o mesmo problema, né? Foram colocadas pessoas dentro de uma penitenciária falsa, alguns exercendo o papel de preso e os outros exercendo o papel de guarda. O que aconteceu ali? O experimento teve que parar rapidinho porque estava tendo abuso de autoridade, violência por parte dos... Ou seja, o poder corrompe. E ele é perigoso para uma boa parte das pessoas. E isso, ele traz também a ideia da aderência ao sistema, aderência ao comportamento da maioria, ou pelo menos da maioria mais ativa, ou da parte ativa. Quem é mais ativo num grupo, normalmente, costuma conduzir os outros. É só vocês verem como funciona uma quadrilha, né? Onde o jogo é a violência, o violento lidera, né? Então, numa multidão onde a liderança corresponde à própria posição, né, de quem se posiciona como líder, o que acontece é aquele mais ousado ser sempre o líder em situações como essa. Então, aí não entra o mérito da melhor pessoa, do mais inteligente, nem mesmo do mais forte, mas sim do mais ousado ou, no primeiro caso, do mais violento. Então, quando a gente assimila, a gente percebe o que foi assimilado de dados psicológicos sobre o funcionamento das multidões, né, você, por associação, você vai pensar no funcionamento da sociedade toda, desde que você consiga fazer esses recortes e mobilizar esse recorte de acordo com o seu interesse. E depois, eu quero acrescentar aí, então, lembre-se, tem o experimento de conformidade de Asch, o experimento do halo comportamental, a prisão de Stanford. Se você juntar o que essas três experiências trazem de informação, você vai ver o que aqueles que têm o canhão da comunicação vão usar isso como munição, né? Você vai ter ideia da munição que eles têm. E aí eu quero acrescentar mais um antes de falar dos próprios exemplos. A Elizabeth Noelle Neumann escreveu esse livro, A Espiral do Silêncio, e o que eu acho de mais importante aqui, ela fez umas anotações sobre a ideia de eleição, de pesquisa eleitoral, se eu não me engano, é tudo na década de 80, não, acho que 70, e ela lançou o livro, acho que a primeira edição em 80, peraí. Não está aqui o original, a data do original. 82, desculpa. Ó, original em alemão, em 1982. Né? E saiu aqui no Brasil pela editora Estudos Nacionais em 2017. Eu escrevi o prefácio desse livro, tá? Sobre a questão de democracia aqui. Mas o que eu acho de mais importante, ela percebeu a força que o isolamento, a sensação de isolamento causa nas pessoas e na sua capacidade de tomar decisões. 755 pessoas, muito obrigado. Então, ela percebeu que, assim, a principal ferramenta para manipular uma pessoa é você fazê-la pensar que ela está sozinha naquela opinião. Né? De certa forma, é uma decorrência lógica do experimento de conformidade de Asch. Né? Mas já é uma questão mais aprofundada, por quê? Porque a pessoa não precisa estar perto. A pessoa não precisa estar ao seu redor. Você precisa, então,
criar no imaginário dessas pessoas uma espécie de uma... Como é que eu posso falar? Uma espécie de uma superestrutura, para usar os termos marxistas aí, ou seja, aquilo que paira sobre a sociedade, mas que não precisa estar completamente enraizada nela. Você precisa colocar ali um consenso que, evidentemente, vai ser um falso consenso. Então, você tem que criar a ideia de um consenso, porque você concorda? A distância e a pulverização das redes de comunicação impedem que o experimento de Asch tenha... que a manipulação tenha o mesmo efeito do experimento de Asch, porque o experimento lá do Solomon Asch é feito numa sala. Então, quando você está falando à distância, você tem que construir esse consenso no imaginário das pessoas. Como você faz isso? E é agora que nós vamos entrar nos exemplos. E pegando especificamente, a gente sabe que vai ter a entrada do entretenimento, tem o papel do entretenimento, tem o papel dos fact-check, né, que depois vão confirmar ou condenar a opinião, e os prêmios, né? Você cumpriu a regrinha? Toma o prêmio aqui, jornalista. Toma seu petisco, entendeu? Obedeceu a ordem, ganha petisco, ganha promoção, né? Veja que às vezes o jornalista, quando ele comete aquilo que parece ser uma desgraceira de ruim, ele é promovido. Vamos aos exemplos, então, onde vai se usar conformidade de Asch, halo comportamental, a prisão, né, porque coloca em xeque toda a questão da influência da autoridade, entendeu? Num mundo onde toda ideologia defendida por essas classes pensantes e também pelas classes do dinheiro, eles estão tentando construir um mundo sem autoridade. Para quê? Para que exista apenas essa autoridade da versão oficial. Parece muito nítido isso. Mas eu falei que ia dar exemplos, já estamos com 40 minutos. Quem quiser, manda o superchat agora, daqui a pouco eu vou ler todos, tá? Muito obrigado a todos que já estão aí. O Ricardo Rodrigues está falando. Do Boi Matos deu da cadeira na Academia Brasileira de Letras, cara. É verdade. Olha a Academia Brasileira de Letras, cara. Os caras conseguiram estragar o negócio que o Machado de Assis deve se revirar no túmulo, coitado. Né? Imagina, o Machado de Assis sabendo disso. Porque falta pouco para ter uma fanqueira na academia. Anota aí, ainda vamos ter. Ainda vamos ter. E a classe intelectual dos professores universitários vão falar que é bonito romper com o preconceito. Vocês vão ver. Ainda vamos ter. Já teve prêmio para jogador de futebol. Foi para o Ronaldinho Gaúcho, que eu sou fãzão do Ronaldinho Gaúcho, entendeu? Eu gosto até dele, a pessoa, eu gosto quando ele dá entrevista, ele me parece uma pessoa sensacional, mas não tinha que ganhar prêmio da Academia Brasileira de Letras, entendeu? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, a ideia é diluir tudo mesmo, misturar e fazer com que toda média cognitiva rebaixe a tal ponto que as pessoas vão simplesmente obedecer, porque não vai ter capacidade de pensar diferente daquilo que ela recebe como pílula todos os dias, todos os dias, todos os dias.